quando eu separei, que eu decidi ir embora, ele noticiou pra todo mundo que eu tinha traído ele. Depois da traição, foi quando ele colocou meu número em site pornô e falou pra um monte de gente que eu era garota de programa. Depois eles contou uma história em que que eu fui presa, que eu era ex-detenta. Eu falei, gente, qual que é a próxima do próximo ano? Eu tinha 22 anos, foi um primo meu que me apresentou ele para poder ir no aniversário. Nós fomos para esse aniversário como amigos. E aí até então eu conheci ele como, ele é primo do meu primo, né? E nós fomos, nos conhecemos, uma pessoa legal, bacana. Aí eu falo que já começa daí os primeiros relatos. No dia seguinte ele queria ir num clube e eu não queria. Então eu desliguei o celular. E ele foi na porta de casa me chamar. E eu falei pra ele, não quero. Ele, não, vamos, porque eu já marquei e está lá, e o pessoal tá todo mundo dentro do carro. E eu fui muito contra a minha vontade. Foi o primeiro caso, assim, de quando eu o conheci. Mas, assim, ele veio chegando como uma pessoa boa, um homem bom, prestativo. Eu quero te levar para conhecer os lugares, você precisa de ajuda com seu filho. E eu sempre fui meio arisca com isso, porque eu falava para ele, eu falava assim, não, meu filho tem pai, eu não preciso de ajuda com meu filho. Nós fomos ficar um pouco bem mais para frente, depois que nós fomos viajar, nós ficamos, se eu não me recordo, para eu me lembrar bem, foi depois do clube, desse clube que nós fomos. Nós demos um beijo. E depois ele queria me buscar na faculdade, no trabalho. Mas assim, tava sendo muito rápido e eu não queria. Tava muito rápido, foi muito rápido. E eu falei, eu não queria. E aí foi quando eu falei, deixa eu conhecer um pouco melhor. Então, quando eu fui conhecendo, ele já me apresentou a filha dele, a família dele. Então, assim, foi muito rápido. E eu lembro que foi no aniversário dele que eu fui, que ele me chamou, ele foi me buscar, nós fomos. Eu até levei, foi eu, minha prima, foi um pessoal que nós conhecemos, né? Eu até levei um bolo. E ali ele veio querer me pedir namoro. Isso eu tô falando num prazo de 15 dias que nós nos conhecemos. Ou menos. Então foi um período muito curto. Eu falei, não. E eu deixei passando. Quando ele pediu pela segunda vez em namoro, não é tirando onda com o cara. Eu abri a lata de cerveja, dei um gole e eu falei, é o que tem pra hoje mesmo? Mas eu sabe que eu não gosto de você. Então, eu falei, daqui a pouco ele desanima, mas aí não, aí foi piorando. Quando eu fui, depois disso aí, logo uns 4, 5 meses depois, nós estávamos morando juntos já. Nós já estávamos morando juntos. Meu filho tinha 3 anos nessa época, a filha dele, ela estava com 7, 8 anos, por aí, acho que era 8 anos. Ela tinha acabado de completar 8 anos, porque foi em meados ali, ela faz em novembro, foi isso mesmo, então ela tinha 8 anos, e meu filho 3. E a Nicaele, ela já não era fruto desse casamento, ela já tinha passado, eu já estava sendo a terceira esposa depois da mãe dela. E eu não sabia. Então eu já era a terceira esposa depois da mãe dela. Eu não sabia. Quando eu vim saber disso, foi praticamente no final do meu casamento. Eu sabia só das duas, né? Que foi a mãe e uma segunda, que foi essa segunda esposa que ainda me alertou sobre muita coisa. E a mãe dela, antes de vir falecer, me chamou para conversar e falou tudo o que ele fez. Ali para mim foi instalo. Eu falei, realmente, ele é um narcisista compulsivo. É compulsivo. Ele tem que ter o controle de tudo e todos. A situação ela se agravou tanto assim do autocontrole dele que tinha câmera. Tinha câmera de entrada, tinha câmera de saída, tinha câmera no quintal. Então ele tinha acesso, se eu saía, se eu voltava, se eu estava indo, se eu estava vindo. Ele tinha autocontrole de tudo, entrada e saída de conta. E ela começou a contar que ele fazia isso com ela. Quando ela contou que ele fez com ela e que ele fez com a ex, com uma outra ex, eu falei, o problema não está em mim. Aí ali eu caí na real. Falei, casei errado. O primeiro surto foi logo no início. Nós estávamos morando junto há 4 meses. Então foi onde veio a primeira agressão. E nós fomos para a delegacia. E depois disso, novamente, foi só uma situação. E ele age assim.
ele agia como se nada tivesse acontecido depois. Normal. Sabe, tipo, é incabível isso de dizer, mas era normal, normal. Então, ele colocava ali que ele teve um surto de ciúmes, porque esse ciúmes dele era por conta que ele foi traído outras vezes, e ali ele colocava que aquele surto não ia acontecer mais, não iria acontecer mais, aí ele vai lá, chorava com a minha mãe, nos braços da minha mãe, enfim, fazia aquela cena inteira. Normal. Para a família dele, eu acho que eles já estavam tão habituados com aquilo, que eles pararam eles não se envolviam mais. Então não se envolviam. Nossa, mais uma mulher, tá bom. E aí quando aconteceu esse episódio, nós voltamos de novo, e aí logo em seguida foi quando eu descobri a gravidez da Lívia. Nessa da gestação da Lívia, ele falava muito que ele estava ficando mais velho, que ele queria um filho, ele era louco para ser um pai, que não sei o que era um pai presente. Então ele colocava ali, ó, tem a necessidade de ser pai, a gente vai ficar juntos para sempre. Ele criou uma necessidade. Só que aí quando a gente fala sobre essa necessidade, hoje eu já entendo, porque a circunstância do que as coisas aconteceram. A primeira esposa, ela gostava muito de viajar e sair. Só que aí ele proibia, né? Então, tipo, ele tinha esse controle. Para suprir, ele fez com a segunda. Então, a segunda ele levava totalmente para viajar. Fazia as coisas com ela. Só que ela era louca para ser mãe. E ele não queria dar um filho a ela, então ela foi embora. Então, essa necessidade dela passou para mim. Então, ele tinha necessidade de ter esse filho comigo. Para você ter uma proporção dessa situação. Eu sempre bati muito na tecla para eu dirigir coisas bestas, dirigir, estudar, pegar o carro. E eu era proibida. A atual esposa dele, ela tem a permissão de dirigir. Então, tipo assim, o que ele acha que acabou o casamento ali, ele supre na próxima. Ele vai suprir na próxima esposa, na próxima mulher. E aí, consequentemente, ele vai causando totalmente novo transtorno. E assim, fora que vem, elas gostam de mim, elas que não deram valor. Todas tinham um problema, todas tinham um problema. O problema nunca foi ele. Ele sempre foi um homem bom. Não mudou assim do dia pra noite. Era tipo assim, vou te discernir certinho. Segunda a sexta-feira, ele era um homem trabalhador. Na verdade, no começo não. No começo ele era realmente mil maravilhas. Colocava tudo dentro de casa, tudo bonitinho. Eu gostava muito de tomar cerveja, então ele deixava eu à vontade. Depois veio no controle da cerveja. Então ele começava a contar, mesmo se eu comprasse. Ele tinha hábito de contar. Se tinha 5, nossa, mas você já tomou 3? Então ele tinha esse hábito de contar. Depois veio o financeiro, que é onde eu falo. Eu recebi a pensão do meu filho, a pensão do Miguel tinha que ir para a conta dele. E aí eu trabalhava com ele, para ele, e eu não via o dinheiro. O dinheiro para coisas básicas, para eu ir comprar um absorvente, um dinheiro básico. Ele falava, não, é para casa. Tudo que a gente tá ganhando é para casa. Não, mas eu preciso fazer... Não tem agora, você vai ter que esperar. E aí ele foi controlando assim, aos pouquinhos. Uma outra das coisas, o quesito maior, eu sempre fui muito família. Minha família sempre foi muita festa. Então, quando eu conheci, eu sempre bati muito na tecla. Por que sua família faz churrasco? Por que o pessoal da rua conversa comigo e você não fala com ninguém? Por que não te convidam? Porque os meus irmãos têm inveja, porque os vizinhos têm inveja. Todos tinham inveja dele, entendeu? E aí, quando ele foi tendo esses argumentos, eu falava, nossa, tadinho, ninguém gosta dele. Eu ficava com dó. Então, o vínculo de amizade dele foi meu, o vínculo familiar foi meu, ele foi pro meu vínculo. Então, quando ele conseguiu acessar todo esse vínculo, ele começou a me tirar também. Nossa, mas pra que você vai pra festa das suas amigas? O máximo que eu poderia ir ali era no Andorinha, que é o supermercado, pra poder comer com as meninas, e de lá ele me levava e ele me buscava. Então, assim, eu não tinha mais liberdade. Nossa, mas pra que você vai? Pra que você vai fazer isso com as suas amigas? Então, eu já não tinha mais essa liberdade. Então, ele começou, você vai pra sua família, mas a sua família te suga. Porque a sua família não sei o quê. Então, assim, ele começou a colocar a culpa na minha família. E nessa que ele culpava a minha família, eu comecei a parar também de ir, porque ele achava ruim, ele não gostava. Então, eu já não tinha mais o vínculo com as minhas amigas, já não tinha mais o vínculo familiar. E aí eu vi que eu tava me perdendo ali. Então foi daí, ele não mostrou quem ele era da noite pro dia. Foi aos poucos, assim, ó. Ele foi tirando. Ele atirando. E ele culpava. Então, enquanto ele não viu definhar, ele não estava satisfeito.
me incapacitou tanto que eu tinha medo de não dar conta, de sair daquilo e não conseguir cuidar dos meus filhos, alimentar os meus filhos, fazer algo por mim. Então, esse medo que ele colocou em mim me travou. Então, eu tinha medo de perder ele. Até até onde eu falo que tem essa pausa, até eu ter essa conversa com a mãe da filha dele. E quando eu tive essa conversa com ela, passou-se 2 meses, ela cometeu suicídio. Quando ela cometeu o suicídio, ali pra mim, eu não me esqueço dessa cena, quando ele olhou pra mim, que ele contou, eu falei: "Acabou". Acabou. E aí nós fomos na casa, né, dela, tinha bastante coisa, assim, eu peguei um diário dela. Na hora que eu comecei a ler, eu falei: "Gente, esse cara é louco". Falei: "Ele é louco". As coisas que ela escrevia era absurda. E aquilo eu fiquei na verdade eu fiquei paralisada. Eu lembro que minha mãe me mandou uma mensagem, um texto. Minha mãe falava pra eu poder ter força, minha mãe conversou muito comigo sobre. E eu falava assim: "Gente, mas como que ele consegue fazer isso?". Falei: "Não, eu não tô ficando louca". E eu comecei a ficar bitolada com aquilo. Só que aí ele falava assim: "Não, agora você tem que ajudar a cuidar da minha filha, tem que fazer pela minha filha". Eu falava: "Não, tudo bem, a menina não tem a mãe". Eu falava assim: "Mas e agora? E eu vou fazer o quê da minha vida com 3 crianças pequenas, 24 anos?". Aí eu falei: "Então, eu não acredito". Aí eu ficava com aquilo na cabeça. Então foi passando. E aí conforme foi passando, tinha algumas coisas que eu já proibia. Teve uma das coisas, assim, que eu peguei muito firme, e aí ele começou a ficar cada vez mais nervoso, eu às vezes na madrugada eu acordava, ele estava tocando as minhas partes íntimas, e eu reclamava, então ele falava assim: "Não, você é minha mulher, você tem que deixar. Você quer que eu faça isso com outra mulher na rua?". Então aquilo eu achava meio que um absurdo, mas aos olhos dele não. Eu era a mulher dele, eu tinha que deixar. Eu tinha como, várias vezes eu acordava à noite, ele estava tendo relação, eu tinha que deixar ele terminar. Eu levantava, ia me higienizar e deitava e dormia, só que aquilo ficava na minha cabeça: "Por que que ele tá fazendo isso?". E ele falava: "Não, você é minha mulher, é que eu gosto de você, eu tenho prazer por você, você é minha mulher". Ele foi fazendo isso. Então assim, além dele ter feito a minha cabeça, porque você fica tão manipulada, mas é tão quando eu falo isso, isso chega a ser um absurdo. Aí você entra tanto naquilo que você cria a necessidade de querer agradar, até o dia que eu falei: "Chega". Aí no dia que eu falei: "Chega, eu mato o meu divórcio por 1 ano". Eu fui fria calculista nessa parte. Falei: "Eu preciso sair". E aí eu comecei, foi a situação mais pesada, assim. Eu fui proibida de tomar remédio, eu era proibida de tomar remédio, quando eu fui pra pôr o DIU, ele não deixou. E nessa do DIU, ele falava: "Pra quê? Você tem que passar por mim pra você colocar". Eu engravidei 3 vezes depois da Lívia. E dessas 3 vezes eu fui obrigada a abortar dentro de casa. Então, quando eu cheguei no terceiro, no último aborto que eu fui obrigada a fazer, o último aborto, eu falei: "Pra mim aqui deu. Acabou. Acabou". Deu 3 semanas, eu arrumei serviço fora. Em 3 semanas. E ali eu comecei, eu falei: "Agora eu vou embora". Falei: "Pra mim aqui deu". E eu comecei a trabalhar a minha cabeça, a minha mente, que eu não tinha mais condições de ficar com aquele cara. Falei: "Ou eu vou". A minha oração era o seguinte: "Senhor, se o Senhor não conseguir me tirar daqui, eu vou me matar, eu mato meus 2 filhos e eu me mato em seguida". Porque eu já não tinha condições, não tinha vida, eu não tinha vida. Eu não era feliz. Você olhava o meu semblante, era totalmente assim, aí eu comecei a beber muito, porque eu tinha que descontar. Então eu dobrava a quantidade de bebida, eu não queria voltar pra casa, eu não queria. Então quando passa essa situação, que ele percebe que eu já não estou mais escutando ele, aí começa a vir as agressões realmente física, verbal, manipulações, e aí é onde começo a viver literalmente 1 ano do inferno da minha vida, que eu falo pra você. Foi um inferno que ele fez na minha vida. No meu primeiro aborto, eu lembro que ele usou a tática assim: "Você tem uma criança pequena, vai sobrar tudo pra você, já tem a Nicaele, a culpa não foi minha e não vai acontecer mais". E eu: "Tá, mas eu não quero". Ele falou: "Não, você não tem que querer, como que vai fazer com tudo isso de criança?". E aí ele ficava.
Falava, não, mas não tem condições. E ali ele comprou o remédio, ele colocou lá, ele falou, você vai tomar hoje. Aí eu falei, eu não vou. Ele falou, você vai. Porque ele falou, nem. Aí ele falava assim pra mim, não é uma criança, é só um feto ainda, não é nada, é só uma bolinha de sangue, não é nada. E, e eu relutei bastante. Ele colocou o comprimido, ele ficou ereto, ele mesmo colocou o comprimido, ele falou, fica aí. Você não levanta pra nada. Eu chorei tanto, mas tanto aquele dia. E as crianças estavam em casa. Estavam os 3. O segundo, eu não me recordo detalhadamente de muita situação, porque eu lembro que quando aconteceu o que ele fez novamente, aí ele pediu perdão, ele chorou. Quando eu estava indo para Minas, eu estava tendo uma hemorragia dentro do carro. Então eu pedia para parar toda hora para poder eu ir no banheiro para fazer a troca. E eu avisando para ele. Aí quando eu voltei dessa vez, eu falei, agora ele vai melhorar, né? Foi piorando. Aí ele foi piorando, ele foi piorando. E aí o terceiro foi eu fui abusada praticamente ali, né? Foi abuso, porque foi uma relação não concedida. Então, quando eu tive esse abuso, que veio esse terceiro aborto, falei, agora pra mim já deu. Eu não quero mais. E aí, quando eu falei pra ele que eu não queria mais, ele, a primeiro mês, assim, o melhor homem novamente. Só que ali eu já estava na cabeça, não quero mais. Não quero. E aí eu falei, agora eu vou juntar dinheiro, eu vou embora. Eu vou embora daqui. E nós tivemos uma briga. Essa briga foi uma briga bem feia, em que ocasionou tanto a agressão entre as crianças, né? Ele bateu no meu filho, eu disseri um tapa no rosto da filha dele. Então ali naquele auge eu falei, chega. Eu peguei tudo, eu fui embora. Peguei tudo não, abri um lençol no chão, minha mãe foi me buscar, peguei e enfiei no carro. Quando eu volto no dia seguinte pra pegar as minhas coisas, ele sobe, enche o olho de lágrima, eles têm certeza do que você está fazendo? E ele age com o meu pai, com todos ali, como se nada tivesse acontecido novamente. Como se nada, sorrindo, brincando, como se nada tivesse acontecido. Outra coisa que é bem importante, assim, é a forma como eles, eu falo assim, faz com que você trabalhe para construir um império. Porque, no caso, todas as mulheres trabalharam para ele ter o bem, para ele ter alguma coisa. Então, assim, conforme ele conquistava um carro, alguma coisa, ele colocava a mulher na loucura, contava mentiras, até ela conseguir ir embora. Aí ele conquistou mais um objeto, conquistou mais alguma coisa, com que ele faz com que você trabalhe, ajude ele a pagar aquelas contas, aquelas coisas, porque ele coloca na sua mente, isso aqui é nosso, isso aqui é nosso. Depois ele coloca, olha, você não tem direito a nada, você entrou aqui com a roupa do corpo. Vai embora. Ele fez isso. Ele fez isso. Eu fui a 5ª mulher dele e a 5 passou pela mesma situação. Então eu fui embora. Quando eu reivindiquei sobre a casa, sobre o carro, sobre as coisas, você não tem direito a nada. Você sabe que você não tem direito. Não, mas quem está saindo sou eu com a sua filha. Não, se você não consegue criar ela, você dá ela pra mim. Essas foram as palavras dele. Fui embora, fiz a primeira locação da minha casa. Minha filha ficou bem doente no começo, né? Então, conforme eu ligava pra ele pra poder resolver alguma coisa da Lívia, ele falava pra todos que eu estava querendo voltar. Eu falava, nunca. Mas todas as vezes que eu tava chegando do trabalho ou que tava acontecendo alguma coisa, ele estava no portão, me esperando. Uma vez ele entrou dentro de casa. Eu até brinco com esse episódio que tem aquele rapaz do Tarso da novela, da Raquete. Parecia igual. Tava lá, ele, oi, preciso falar com você. Me olhando, eu falei, quem deixou você entrar? Então veio o período da perseguição. Então, e o pós veio o período da perseguição. Então eu falei assim, eu preciso ter o luto do meu casamento. E aí foi onde eu comecei, eu fui atrás da terapia, eu fui atrás de ajuda, eu fui buscar ajuda para eu poder me tratar. Para eu não colocar outra pessoa dentro da minha vida naquele exato momento, para poder amenizar a dor que eu estava sentindo. Me custou caro ser casada errada. Me custou muito caro. Custou meu psicológico, custou meu financeiro, custou a saúde dos meus filhos, a saúde mental dos meus filhos. Custou, eu não falo nem tanto a minha história, porque quando eu falo muito isso, que hoje eu sou muito grata, né? Eu não sou forte, eu aprendi a ficar forte, mas eu aprendi que o medo que ele me colocou
Ele só me empurrou pro precipício para eu conseguir as coisas que eu queria na minha vida. Almejar, as metas. E eu consegui. Quando eu vi que o primeiro mês eu consegui pagar o aluguel, que eu consegui fazer a compra do mês, que eu consegui cuidar dos meus filhos, eu falei, agora eu consigo o que eu quiser. E eu fui. E isso, no começo, para ele, começou a despertar ira. Então começou a vir as pequenas perseguições. E ele manipulava aos de fora, até onde ele conseguia alguém. Que era ao contrário, que eu queria voltar com ele. E eu falava, gente, esse cara é louco. Não é possível. Então, dentro de lutas e relutas, não entrei na justiça para querer nada. Por direito meu que eu tenho, eu sei que eu tenho, não fui atrás, não vou. Porque tudo aqui na vida que a gente faz, a gente paga. E a minha oração foi o seguinte, para que Deus me ajudasse a perdoar. Então eu precisava perdoar. Perdoar ele para eu viver. Porque assim, não tenho condições de você viver com um peso desse. Então eu precisei perdoar. Só que o meu pedido foi, eu estou pedindo perdão, mas que ele pague, não só por mim, mas por todas as outras que ele cometeu crime. Porque isso é um crime. E não tem nome para isso. Porque assim, quando você consegue sobressair de uma situação dessa, quando você, mulher, consegue sair e conseguir se curar, você consegue fazer muita coisa adiante. Mas para ele vai estar sempre na razão. Então, eu acho que numa percepção de mulher, o mal do narcisista são os detalhes de início. A pressa de querer se relacionar, exatamente a pressa. A manipulação, manipula. Coitadismo. Então, o coitadismo tem que ficar atento a esses detalhes, sim. E querer te comprar, querer ter você ali por perto a qualquer custo. Porque depois vai te custar caro. E foi isso que eu passei. Depois desse tempo, assim, que eu dei uma respirada, que ele ocasionou numa outra agressão física, que foi recente, em outubro, que eu consegui a medida protetiva, eu tenho medida protetiva dele, sim. Eu trouxe meus filhos pra cá. Quando eu trouxe os meus filhos pra cá, que eu consegui estabelecer todo um ritmo, eu tenho hoje 2 filhos totalmente diferentes. Você vê o semblante de felicidade deles. E assim, a base, né? A base familiar ajuda muito. Então vem a minha base, o pai do Miguel, graças a Deus, foi muito presente ali com o meu filho. A mulher dele também, que é maravilhosa, muito presente. Então assim, eu tive uma base de ambos os lados, inclusive da família paterna da minha filha. Alguns membros familiares dele, até hoje, totalmente, eu não digo ao meu favor, mas gostam da Ariane, que esteve ali o tempo inteiro, tanto para ele quanto para a família. E eu saí desse relacionamento, eu falo assim que se existe o fundo do poço, eu fui jogada lá dentro. E ninguém olhou para trás, ninguém olhou. Eu tive que sair dali sozinha. E eu consegui. Então, quando a gente consegue isso, dá para inspirar outras mulheres, você também consegue. Isso é muito importante. Minha mãe já tinha avisado alguns dias antes, vem embora porque você tem família. Então, assim, eu tive minha mãe, os meus irmãos, os meus tios, as minhas primas, eu tive a minha família toda ali, toda. Meu padrinho, eu tive família, eu tenho família. Então foram me buscar amigos, nossa, e foram, um me dava copo. Os vizinhos da rua dele, os vizinhos, montaram todo o meu enxoval praticamente. Um mandava cobertor, fizeram tudo, porque assim, como já sabiam do histórico, fizeram tudo para viver ali estável, sabe? E depois disso ainda, porque eu acho que vem depois a ausência. Você sente no começo ali aquela ausência de uma figura masculina dentro da casa, sabe? Então vem essa ausência. Então nessa ausência, assim, eu começava a ficar meio deprimida. E aí eu falei, não, eu posso descontar na bebida. Eu vou buscar ajuda. E aí eu fui atrás de terapia. Eu lembro que quando eu fui atrás de terapia, eu tava tão esgotada, porque assim, eu falava assim, eu não vou conseguir dar conta de tudo isso. E eu lembro que eu fui atrás de uma psicóloga, e ela veio conversar comigo. Eu lembro até hoje dessa primeira sessão. Essa primeira sessão, eu não falava um A. Na hora que ela falou, qual que é o seu nome? Eu chorava do começo ao fim. Na segunda, eu chorava.
Na terceira eu consegui falar algumas coisas. Na quarta já estava melhor. Na quinta, consegui conciliar mais algumas coisas. Na décima sessão do pacote que nós fizemos, né? Na décima sessão, ela desligou o notebook chorando. Ela, agora você pode ir porque você tá bem. E eu fui. Então eu fui buscar ajuda, porque tem coisas que a gente não consegue fazer sozinho. E é uma coisa que, assim, condições financeiras, eu acho que isso também serve para muitas mulheres. Esse caso, ele deveria ter mais no mercado de saúde pública, porque são muitas mulheres que precisam de ajuda e não tem condições para pagar. Eu ainda tive, eu ainda fui atrás, eu consegui uma pessoa maravilhosa, que me fez um pacote maravilhoso, mas eu fui buscar ajuda. Porque além da base familiar, os tratamentos psicológicos, eles estão feridos. Então você pode estar acolhido por 1000 pessoas, é como se você estivesse sozinho ali, ó. Pode estar numa festa com 1000 pessoas, é como se você estivesse sozinho. Então isso acarreta, você começa a sentir, aí é onde você começa a entrar em picos de depressão. Porque você se sente sozinho, então eu falei, eu preciso tratar os traumas. Eu fui atrás de tratar os traumas. Tratei os traumas, falei, agora eu vou dar o passo, o que eu quero pra minha vida. Mas eu fui atrás, primeiramente, de ajuda. E o grito de socorro, porque o grito de socorro, quando ele vem e você não volta mais pra trás, ele faz toda a diferença. Ainda mais quando você tem família pra ajudar. Hoje, eu falo pra você, eu estou muito bem. Eu sou feliz, eu estou feliz. Eu consigo ser feliz sozinha. Aprendi a fazer tudo sozinha. E eu sou feliz com bebida, sem bebida. Com os meus filhos eu sou feliz. Eu tenho paz. Eu consigo conciliar o meu trabalho por conta. Eu consigo conciliar a minha casa. Eu consigo pagar as minhas contas. E assim, o mais incrível de tudo, eu consigo sorrir, eu consigo viver, eu consigo sair. Eu nasci de novo. Eu sou feliz. Essa é o prazer da minha vida hoje. Sou eu ser feliz. Sou eu fazer o que eu gosto. Sou eu viver em paz. E aprendi, que é uma coisa que eu amo, estar sozinha e ser feliz com a minha própria companhia. Eu amo ficar sozinha. Eu amo ficar sozinha. Eu ligo o meu som às vezes, eu pego os meus livros para eu ler. Eu amo. Foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Foi sair do casamento, foi buscar ajuda, sair dessa ajuda, aprender a me amar. Tem uma frase que eu escutei, você é gorda e feia, você tem 2 filhos, um de cada pai, ninguém vai te querer. E quando eu encontrei uma pessoa, todos os meus defeitos para ele é qualidade. Então, a gente só para na mão da pessoa errada e continua porque quer. Mas eu sou muito feliz, de verdade mesmo.